E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o governo do João Goulart, né? A gente já conversou sobre o período lá do Jânio Quadros, né? E também da transição, da crise de sucessão ali entre o Jânio Quadros e o João Goulart. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o período ali do João Goulart, né? Até o início de 1964, quando ocorre lá o golpe civil-militar, e o golpe vai ficar, né, para uma aula em específico, tá? Pessoal, é muito importante que vocês façam a leitura. Esse conteúdo está lá na unidade 4, no tema 2, né? Façam a leitura, anotem as dúvidas que vocês tiverem e me enviem para que eu possa responder e a gente ir tirando essas dúvidas para que vocês possam ter visões bem mais amplas desse período, tá certo? Então, vamos lá para nossa aula. Com a vitória ali, né, assim, do parlamentarismo naquele momento, né, tendo em vista que a solução daquela crise, né, da crise de sucessão, só se torna possível por meio desse acordo aí entre militares, o Congresso e o Jango, né, também, e as forças ali da resistência da chamada Campanha da Legalidade, institui-se o parlamentarismo no Brasil. E aí, esse parlamentarismo duraria de 1961 até 1965, como estaria previsto pelo ato adicional, né, que colocou o parlamentarismo, né? No entanto, esse parlamentarismo só iria até 1963, tá? Então vejam, esse parlamentarismo ele foi bastante instável, né? Tivemos aí pelo menos 3 primeiros ministros, né? E essa alternância demonstrava, de certa forma, a fragilidade desse governo, né? De maneira mais ampla, né? A sociedade, de maneira geral, a sociedade brasileira na década de 60, ela também, né, se demonstrava um tanto quanto bastante efervescente aí no que se refere ao aspecto político, né? Você tem várias forças sociais se movimentando ali, né? Você tem várias greves em decorrência da alta inflação, luta no campo, luta nas cidades. Então isso faz com que esse período seja um período marcado, né, por essa efervescência política. E o parlamentarismo ele também, né, ele acabou sendo também um reflexo disso tudo. Dessa forma, né, com apoio de movimentos sindicais, de movimentos trabalhadores e de outros setores, o João Goulart ele consegue, né, adiantar o plebiscito que ocorreria em 1965 para ocorrer em 1963. E aí, em 1963, o parlamentarismo ele é rechaçado pela grande maioria da população, né, que vota no plebiscito. Aproximadamente 80% da população vota não ao parlamentarismo, né? E aí você tem o João Goulart empossado com todos os poderes de presidente, né? A emenda ela é revogada e aí retorna-se ao presidencialismo. A partir daí, o Jango passaria então a governar de forma completa, né? Isso, para os setores que apoiavam o João Goulart, demonstrava ali agora a realização das suas reformas, né? Também das promessas feitas em campanha, pelas quais ele era cobrado, né, constantemente, tendo em vista a dificuldade que ele possuía de governar naquele momento. O Jango, então, ele passa a se fortalecer, né, pelo menos politicamente nesse momento, tendo em vista que ele agora passava a ter poderes amplos de presidente, e é dentro dessa lógica de que agora ele centralizava ali o poder novamente, executivo, né, ele propõe o chamado plano trienal e a chamada reformas de base, né, porque o Brasil, né, já ainda desde a década de 60, passava por uma grave crise econômica, né, a inflação extremamente alta, o PIB em queda desde 1960, então você vai caindo, né, o PIB vem caindo a cada ano, e isso interfere diretamente, né, na forma como a sociedade em si se comporta. Né? Uma sociedade em crise econômica ela é bem mais instável do que em períodos de estabilidade econômica. Então, quer dizer, haviam várias greves ocorrendo, né, movimentação por direito trabalhista, no campo e nas cidades, havia pressão por parte dos setores empresariais em relação ao Jango, né, as críticas dos setores mais conservadores em relação ao Jango, né, que colocavam o Jango como uma ameaça, né, à ordem assim, econômica e política do Brasil, né, já que o Jango ali representaria uma esquerdização do Brasil.
para essas classes conservadoras, né? Principalmente setores empresariais, proprietários rurais e também membros ali, né? Parte do clero católico. Então, tudo isso fazia com que o Jango precisasse, né? Encontrar medidas para estabilizar esse processo, né, de crise. E é aí que você vai ter o chamado plano trienal e a aplicação das chamadas reformas de base. O Jango, então, promete as chamadas reformas de base, né, como forma de reduzir as desigualdades sociais no Brasil e também reduzir a inflação, a crise econômica que o Brasil estava vivendo. E essas reformas de base, na verdade, é um conjunto de reformas, né, em diversos setores, né, setores amplos, não só economicamente falando, né, e cada setor desse passaria por uma série de reformas visando uma modernização, vamos dizer assim, uma modernização do capitalismo no Brasil, né, como o próprio Jango teria dito. Então, olha só, você teria a reforma agrária, que se constitui basicamente da redistribuição de terras, né, que é uma característica do Brasil, no caso a concentração fundiária, né, ou seja, você tem muitas terras na mão de pouca gente e muita gente sem terras, e um exemplo disso é o surgimento das ligas camponesas ainda na década de 50, então, desde a década de 50 você já tem o surgimento das ligas camponesas que lutavam no campo, né? Os camponeses passam a se organizar em associações, principalmente no Nordeste, para lutar contra o domínio, né, dos grandes latifundiários, né, lutar por terra, lutar por propriedade. Ou seja, a pauta da terra no Brasil ela era uma pauta que já existia e que o Jango, né, de certa forma, vai tentar aplicar essa reforma. Vai tentar, né, claro, tentar. E a proposta de reforma agrária, o Jango não teria sido o primeiro, né, a fazer a proposta, mas é uma das propostas que nunca foi aplicada na prática, né? Também iria se propor uma reforma educacional, principalmente no que se refere aos níveis superiores, né, da estrutura de ensino e acesso às universidades, visando ampliar esse acesso. E é interessante porque aqui também entrava uma mudança no próprio Código Eleitoral, né, que o Vargas, a Constituição de 1946, né, lá no governo Dutra, não incluía os analfabetos como votantes. Então o Jango propõe essa ampliação, né, incluir os analfabetos também no direito ao voto, ou seja, e naquele momento era uma grande parcela, né, se não provavelmente próximo da metade da população adulta brasileira, ela era analfabeta ou próxima disso, né? Então, quer dizer, essa reforma visava ampliar esse acesso e também, claro, incluir aí esse setor, né, de analfabetos, no caso aí, com direitos políticos, aí, o direito de voto. A reforma bancária, né, em relação à questão das taxas de juros dos bancos e a forma, né, de crédito. Reforma urbana, né, o planejamento das cidades, política de habitação e todas essas questões sociais. E ainda, além de tudo isso, né, quer dizer, além de tudo, me enrolei, esqueci. Foda-se, eu corto. Além de tudo isso, você tem a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, né, que seria, na verdade, uma tentativa de extensão da CLT, que é o Código de Leis que rege o trabalho urbano, para o setor rural, né? Como eu já tinha falado anteriormente, a CLT ela versava principalmente sobre os trabalhadores urbanos e relegava a segundo plano trabalhadores rurais, trabalhadores artesãos, né? E, enfim, outras profissões que não eram reconhecidas pelo código. E aí a pressão popular também, né, das ligas camponesas e das disputas no campo fazem com que o Jango, né, proponha aí uma das pautas dessas reformas de base seria a ampliação dos direitos da CLT aos trabalhadores do campo. É claro que isso, né, principalmente para as camadas empresariais ali da década de 60, soava extremamente radical, né, e tendo em vista que o Jango já era visto como esquerdista, vamos dizer assim, né, isso chocou, né, parte desses setores mais conservadores e
e mais abastados da sociedade, proprietários rurais, né? Quando falou na reforma agrária, você atinge uma área muito sensível ainda no Brasil até hoje, né? Não é à toa que o Brasil ainda é um dos países com maior concentração fundiária no mundo, né? Tendo em vista que nunca houve uma reforma agrária efetiva, né? Então, quer dizer, você tem uma oposição muito forte que começava a se formar ali, né, e começa a se organizar contra o Jango, tendo em vista a divulgação dessas reformas, né? Claro que essas reformas o Jango não consegue aprová-las de cara, assim, de primeira, né, no Congresso, e essas reformas, na verdade, iriam aí, né, serem proteladas até 1964 e, na verdade, não chegariam a ocorrer de fato, né, porque mesmo quando o Jango não consegue aplicar elas por meio da aprovação delas lá no Congresso, ele tenta colocar elas por meio de decreto, e isso, na verdade, gera uma reação ainda maior, né? Então, quer dizer, o Jango passa a ser muito criticado por essas alas mais conservadoras, e ao mesmo tempo passa a ganhar o apoio, né, desses setores menos favorecidos, né? Trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais. O Jango também passa a ter um apoio bastante expressivo nas patentes mais baixas das Forças Armadas, né, principalmente porque uma das reformas dele, no caso da reforma eleitoral, também visava ampliar o acesso, né, aos direitos políticos aos oficiais de baixa patente, né, que não tinham alguns desses direitos. Então, quer dizer, você tem aí uma sociedade bastante, um tanto quanto polarizada nesse sentido, né? Então, você tinha aqueles ali que apoiavam o Jango, né, e que passam a cobrar isso com bastante força do Jango, né? E aqueles que vão passar a se opor mais firmemente, já se opunham antes e vão passar a se opor com mais afinco agora com a publicação dessas reformas. Tá aqui, ó, que eu coloquei aqui algumas imagens das sociedades das ligas camponesas, né, lá em Pernambuco. Elas são criadas ali mais ou menos em 1955, em Pernambuco, na Paraíba, né, lideradas aí principalmente pelo Francisco Julião, né, que se torna um dos grandes líderes do movimento camponês. E a principal pauta dessas ligas era a disputa pela terra, né? Tendo em vista que elas eram compostas principalmente de pequenos proprietários ou de despossuídos, né? Aqueles que não tinham nenhuma terra ou trabalhavam, né, para outros. Então, as ligas camponesas elas geraram um clima bastante instável no campo, né, nessas regiões, porque elas vão entrar em bastante conflito com as forças locais, tendo visto que a maior parte dessas regiões eram governadas por oligarquias, por latifundiários, que vão passar a perseguir bastante essas ligas camponesas, né, executando alguns dos líderes dessas ligas, né, passando a perseguir de maneira geral os membros das ligas camponesas. Então, desde a década de 50 você já tinha ali uma situação bastante crítica no campo que vai se aprofundando, né? E aí com as propostas da reforma de base, que incluía, né, a ampliação dos direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo, de certa forma esses movimentos passam aí a defender, né, as propostas do Jango. Tá? Então tá aí, só pra gente conhecer, né? Criticava-se também as condições de trabalho, de vida, né? A fome pela qual muitos desses camponeses passavam no sertão. Tá? Uma sociedade agrícola e pecuária dos plantadores de Pernambuco. Pra frente. E aí a gente vai ter o quê? Né? Um processo de radicalização, né? De certa forma, tanto de um lado quanto de outro, né? A inflação, a instabilidade política, o embarreiramento, vamos dizer assim, das reformas de base, né, porque o Jango submete essas reformas, mas elas não são aprovadas, principalmente por falta de apoio, né, no Congresso. E aí você tem movimentos de trabalhadores, né, de greves, manifestações, defendendo as reformas de base. Você tem movimentos de estudantes também, que vão defender a reforma universitária e tudo mais. Por exemplo, é o caso da UNE, né? A UNE que já existia lá, foi criada lá no finalzinho da década de 30, mas que vai ganhando expressividade ao longo aí
da década de 50 e tal, e esses estudantes, né, passavam a criticar o, é, a oposição em relação a essas reformas, né, tendo visto aqui muitos desses estudantes desejavam, né, uma reforma que permitisse, né, melhores qualidades de ensino, educação e tudo mais. Então, quer dizer, você tem um momento bastante, como eu falei, né, polarizado, né? Você tem movimentos muito dissidentes nesse momento, né? Então, quer dizer, se você tem, de um lado, o aprofundamento desses setores, de certa forma, o apoio desses setores às reformas prometidas pelo João Goulart, você também vai ter, do outro lado, fortalecimento de entidades conservadoras, né, que vão passar a se organizar e fazer uma oposição mais centrada em relação ao governo do João Goulart. Né? E aí é o caso do surgimento de alguns institutos, de algumas redes de comunicação, né, jornais, revistas e tal, que vão passar a se aglutinar ali e organizar e constrói-se no conjunto um discurso, né, que é o discurso que fundamentou o golpe, né, que é a ideia de que as reformas e o próprio Jango fariam isso para implantar um governo comunista, um governo socialista no Brasil. Né? Então, quer dizer, esse fantasma desse golpe comunista que seria dado pelo João Goulart, ele é construído principalmente pela produção desses meios de imprensa, desses institutos, né, que passam a difundir toda uma ideologia anticomunista que condizia, né, na verdade, com o momento ali da Guerra Fria, né, e um alinhamento mais ligado aos Estados Unidos. Não é à toa que você vai ter, por exemplo, até mesmo a participação, né, de financiamento estadunidense, né, da própria CIA, né, que passa a construir, de certa forma, também uma resistência a esse avanço mundial do comunismo, como se diria naquele momento. Né? Então, por exemplo, você tem a criação, né, da ação democrática parlamentar, né, que seria ali principalmente esse corpo que faria oposição ao governo do Jango. Você tinha o Instituto de Pesquisas Sociais, né, o IPES, que passa a produzir uma série de livros, panfletos, enfim, uma série de cursos, né, que passam a difundir esse ideal, né, esse discurso e, claro, né, fazer uma oposição ferrenha ao governo do João Goulart. Mesma coisa do Instituto de Ação Democrática, IBAD, né, que passa também a produzir uma série de ações com o objetivo primordial aí de fazer frente, fazer oposição ao governo do João Goulart. Então, quer dizer, você vê que há uma cisão aí muito profunda e essas organizações conservadoras elas vão passar, né, a utilizar-se desses meios principalmente para garantir o apoio popular, né, e por meio desse apoio é o que fundamenta lá em 1964 o golpe. Né? Então, quer dizer, a imprensa também vai ter uma participação bastante intensa, né? Principalmente a grande imprensa, vamos dizer assim, né? O Estado de São Paulo, o Globo, o Tribuno da Imprensa, né? O Tribuno da Imprensa, que era o jornal lá do Carlos Lacerda, né, que foi líder da UDN, que era um partido ali representante desse setor mais conservador, e que acreditava também que a deposição do João Goulart levaria ele à disputa presidencial e que ele venceria nisso. Né? Depois o próprio Carlos Lacerda passa a ser perseguido pelo regime militar implantado lá em 64. E então havia aí, né, de certa forma, uma uniformização desse discurso que era a de que o Brasil avançava para um comunismo e as reformas de base seriam ali, né, uma forma de implementar o socialismo no Brasil, um socialismo sindicalista, bem como, né, as ações do João Goulart, ainda em 64, né, seriam a base que justificaria o golpe
de 1964, né? Então, quer dizer, você vê que é um contexto bastante complexo, né? Um contexto bastante profundo, é uma crise política muito profunda que leva aí a esse rompimento da ordem institucional. Aqui é o João Goulart no comício da Central do Brasil, que ocorreu lá em 13 de março de 1964, onde ele vai, né, dizer lá que vai aprovar as reformas por decreto, né? Ele passa, inclusive, ele anuncia lá a nacionalização das refinarias por meio dos decretos, né? Que é uma premissa do poder executivo. E, de certa forma, esse comício, né, que foi ali o comício da Central do Brasil, foi o grande divisor de águas ali, né, que leva ao golpe, né? Então, quer dizer, ali foi o grande momento que levou ao golpe de 1964, tá? Então tá aí algumas imagens aqui uma imagem dele no palanque aqui, o aglutinador, isso aqui você vai ter em torno de 150 a 200 mil pessoas, né? O João Goulart teria falado para essa galera aí. E aqui nós temos aqui um jornal Última Hora, de 17 de março de 1964, né? Você tem aí uma manchete bem sensacionalista, bem escancarada, então oposição em desespero, derrubar Jango antes da reforma, né? Então aí era um exemplo de como você vai ter um setor que vai criticar e que vai se opor de forma muito profunda às reformas ali propostas pelo João Goulart, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? A gente vai, no próximo aula a gente vai falar mais sobre o processo, né? Como é que se deu o golpe lá de 1964 e entender, né, o regime, né, a ditadura aí civil-militar que passa a ser implantada a partir de 64, tá? Então, qualquer dúvida me envia lá no Google Class e aí eu respondo assim que possível e a gente vai dialogar. Então, muito obrigado por vocês assistirem e até a próxima.